Nós queremos falar da importância dessas lições, que elas são todas ligadas à família, para a gente estar assim aprimorando esses valores que nos auxiliam no nosso aprimoramento espiritual. E é interessante que o Emmanuel é muito feliz quando ele comenta toda a lição, mostrando o quanto nós podemos nos despertar para essa melhora que todos nós estamos buscando aqui nessa existência. Então, nós vamos ler primeiro uma fala de Jesus, que está em Lucas 12:15, que fala assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. E nós, comentando essa fala de Jesus, nós estamos vendo que isso é uma advertência para nós. Guardai-vos da avareza, né? Dessa pão-duragem, dessa segurança do que nós possuímos. E aí ele fala que a vida de alguém não consiste da abundância. Então, porque nós estamos convivendo no dia a dia, conosco mesmo, com pessoas que nós gostamos, no nosso trabalho, na nossa casa religiosa, e nós estamos vendo que todos aqueles que são muito pão duro, que têm muita dificuldade de lidar com o que possui, ele vai cair naquela mesma história que a gente leu já no Evangelho, né? De um irmão nosso que, olhando o celeiro dele, ele sentiu que teria que aumentar o celeiro para ele acomodar toda a colheita que ele faria aquele ano. E ele também buscava nessa ideia que ele, armazenando ali, quando aquele celeiro já estivesse bem cheio, ele poderia ficar ali tranquilamente, sem a preocupação de mais trabalhar. Então, isso a gente tem que voltar para nós. Se nós estamos olhando só para nós, o que nós estamos fazendo com esse olhar que nós não estendemos? E aí, ele é criticado pela espiritualidade, que o pai fala que ele não sabia que aquela noite ele buscaria o seu espírito. Então, quantos de nós ficaremos presos, teremos um desencarne torturoso com esse acúmulo que nós fazemos da nossa riqueza? Então, essa fala aqui, ela é diretamente para nós, porque cada um de nós temos algo que a gente pode repartir, que a gente pode multiplicar, e a gente está ali naquele poder de segurança, achando que aquilo vai nos atender num futuro que nós nem sabemos se existe. Se a riqueza somente males houvesse de produzido, Deus não a teria posto na terra. Está no capítulo 16, no item 7, que é também que nós não devemos, servir a Deus e a Mamon. Também é uma advertência, que nós temos que ver de que lado que nós estamos, né? Se é das coisas da matéria, que se não nos vigiarmos, não buscarmos, temos a direção muito mais nesse caminho da matéria. E aí a gente vai ver a importância da riqueza. Então, nós poderíamos imaginar a situação que nós estamos vivendo agora, né, das pesquisas para vacina.
esse tanto de estudo, esse tanto de gastos financeiros, quantas pessoas teve que compartilhar para que essa vacina pudesse chegar até nós. E muito dinheiro, podemos ter certeza. Então, isso para trazer um bem, para imunizar a população, evitando que esse mal possa trazer mais malefício para a humanidade. Então, nós temos que imaginar, e também nós demos o exemplo do momento, mas nós podemos falar de todos esses aparelhos que hoje radiografam nosso corpo humano, facilitando para a medicina, para nos auxiliar. Nós podemos falar das rodovias, nós podemos falar das máquinas, e se a gente fosse falando a importância da riqueza, nós falaríamos o tempo todo que temos para discorrer a lição. Mas todos nós sabemos a importância da riqueza e sabemos o perigo dessa riqueza em nossas mãos, se ela ficar aprisionada, como no primeiro texto, se ela não nos servir para que nós possamos multiplicar nossos talentos. A riqueza, ela é importante. O Emmanuel vai iniciar o texto agora falando justamente da força do dinheiro. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Então, o que é que o Emmanuel está alertando-nos nesse primeiro tópico da lição? Quando ele fala a cruz do dinheiro, quando nós vemos uma cruz, qual que é a nossa primeira ideia? É positiva? É negativa? Então, nós vamos imaginar. E ele fala que é para nós fugir de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro. Então, para a gente fugir, para a gente não entrar nessa de ficar fazendo os nossos julgamentos. Nosso maior desequilíbrio é ter um olhar único para as coisas. Nós precisamos, em situações diversas, posicionarmos quanto àquela fala. Então, aqui o Emmanuel está nos advertindo que nós temos que definir-se frequentemente por fardo de aflição. O que a gente tem que entender? Que quando a gente precipita e já vai logo avaliando a situação, nós estamos olhando só o nosso lado e não o lado que aquela situação está sendo colocada. E logo a seguir ele começa, não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. Como que essas disponibilidades da natureza são forças neutras? É quando nós é que vamos movimentar essas forças. Vai depender do nosso olhar. Se ele é um olhar positivo, encorajador, se ele é um olhar que protege, ou se ele é um olhar de condenação, de reprovação. Então, nós precisamos ver corretamente que o Emmanuel está colocando sobre nós a responsabilidade. Isso é importante, porque já sabemos que estamos aqui na Terra em estágios diferentes, mas temos a colaboração de amigos espirituais que vêm nos alertando que nós podemos modificar
essa forma nossa de olhar. Que o ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus nem bons. Repetindo de novo, é neutro. Quem que vai manipular, quem que vai administrar, né? Nem são maus, nem são bons em si mesmo. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e dos bens ou a orientação que lhes imprimimos. Então, continua nas nossas mãos, nós que imprimimos todo o nosso potencial para administrarmos as riquezas que nós temos. Tem uma fala bem antiga da importância de nós nos conhecermos, porque ainda quando nós utilizamos todos esses bens que nós temos de uma forma equivocada, nós ainda, não tendo bom resultado, nós ainda responsabilizamos terceiros. E aí nós estamos hoje e muitos outros dias refletindo a nossa responsabilidade, que tem que ser voltada para nós desse conhecimento de nós mesmos. Então, hoje, agora, quantos de nós estamos nos responsabilizando que o momento hoje de nós assistirmos uma palestra, buscarmos uma orientação, a maioria das vezes está sendo através da tecnologia, que nós nem precisamos dar desculpa que nós estamos sentindo assim ou de outra forma, porque nós estamos desamparados. Não, já existe várias formas que estão protegendo para a gente poder aprimorar, desenvolver, ver lições novas, ver forma nova de poder caminhar. E aí nós falamos assim, ficamos bem atentos. Por que que é importante nós nos conhecermos? Porque nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos, no grau que nós tivermos de conhecimento. Então, imagina, todos nós hoje vendo falar da fome, e nós ficarmos bem sensibilizados com essa fala. O que é que isso vai mudar? Então, nós temos que ter ação também. Qual que é essa ação? É a ação que vai envolver os nossos sentimentos. E nós temos que aprimorarmos os nossos sentimentos, né? Que é aqui o finalzinho aqui, ó. Nós vamos ver aqui só esse finalzinho aqui, ó. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e dos bens ou a orientação que lhes imprimimos. Então, volta para nós a responsabilidade. Meditamos, então, volta para nós. Meditamos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicita a cada hora. Será que riqueza é essa que nos felicita a toda hora? No teste individual, é desnecessário ir tão longe para a justa demonstração. Então, quando você volta para você mesmo, que você capta a sua responsabilidade, você fala que é desnecessário ir tão longe para a justa demonstração.
Onde que está a justa demonstração? Está em nós mesmos. Imagina a riqueza que nós temos em nós mesmos. Então, hoje eu ouvi uma fala interessante da importância da atividade cerebral quando alguma coisa mexe conosco. E aí esse cérebro ele vai movimentar todos esses valores. Isso não significa que ele está ou não de acordo, mas isso vai ficar ali repetindo, falando, e vendo até que o sentimento faz com que ele tenha ação. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Então, olha que nós estamos agora voltando novamente para nós. Você foi lá na consciência, né? Então, eu estou sentindo alguma coisa. E o que a minha consciência vai me ajudar? E aí nós imaginamos o que o nosso corpo possui. Eu falo no geral. Tem corpos que não possuem todos esses órgãos que nós vamos falar. Nós temos irmãos que nesse momento privados da vista. Nós já temos várias palestras que nós temos colaboradores para quem já tem problema auditivo, que nós também temos, né, o dom também da audição. Nós temos a fala, e aí nós temos as mãos, nós temos os pés. Então, nós imaginamos que nesse momento que a gente vai ver o que nós temos, como que a nossa consciência fica com o nosso olhar quando ele é de recriminar, quando ele é de reprovar, quando ele é de julgar. Então, imagina, mas pode ser o contrário. Como fica a nossa consciência quando nós temos um olhar piedoso, como nós temos um olhar de acolhimento, quando nós temos um olhar de empreendimento, ali é possível, vai dar certo, eu estou vendo que ali é coisa boa, né? Imagina que a nossa consciência é que vai ditar para nós como é que nós nos sentimos, com esse olhar bom ou com esse olhar de condenação. A mesma coisa acontece com o nosso ouvido. Quando eu ouço alguma maledicência, como que eu fico? Eu entro, eu coloco mais um pouquinho de fermento, eu dificulto. Como que eu faço? Eu respeito o estágio daquela criatura, eu faço uma vibração para ela tomar ali um pouquinho de consciência do que ela está fazendo com aquele momento, ou então esse ouvido também, ele pode ouvir um pedido de socorro, ele pode pedir para que eu faça alguma coisa por aquele companheiro. E nós estamos falando de riqueza, vocês estão me entendendo? Nós iniciamos uma pequena fala sobre dinheiro, mandando nós sermos cautelosos e não avarentos, e falando da importância do dinheiro. E logo em seguida o Emmanuel começa a discorrer de outras riquezas que a maioria de nós temos. E alguns irmãos têm já a limitação de algum desses órgãos, naturalmente
como reparo de outras vidas, que isso não é o nosso tema e cabe todo o nosso respeito, né? E aí nós vamos imaginar que tudo que a gente falou aí, a gente vai para as nossas mãos. O que as nossas mãos estão fazendo com o trabalho, está realizando com o trabalho que faz? É um trabalho de amor? É um trabalho que auxilia? É um trabalho de aflição? É um trabalho de reprovação? Criticando, dificultando aqueles que ainda estão em estágios de mais dificuldade? Como que é? O que essas mãos estão? Essas mãos estão ajudando alguém a atravessar uma rua pelas suas limitações? Essas mãos estão ajudando a levar um companheiro em casa, dar um socorro? E aí nós caminhamos também para os nossos pés. O que nós estamos fazendo com os nossos pés? Em que direção nós estamos indo? Nós estamos seguindo a proposta que é feita para nós, que é para nós seguirmos o maior modelo e guia da humanidade? Nossos pés estão levando a essa condução? E aí nós temos que ficar atentos, bastante mesmo, para esse aproveitamento. Diante de uma cena suspeitosa, observamos a conduta que distamos aos olhos, para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes, com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formular o vinagre da injúria. Então, olha bem o início do parágrafo. Diante de uma cena suspeitosa. Então, a nossa conduta de uma cena suspeitosa, né? Qual que é a nossa contribuição ali? Ou positiva ou negativa? Nós estamos aqui, se temos essas percepções, também temos algo a contribuir. E eu achei interessante, eu buscando ajuda, eu achei uma fala muito interessante sobre o nosso papel na Terra. E mexeu bastante comigo, né? Quando fala que nós somos estimulados a pedir, inclusive na prece do Pai Nosso. Lá tem até essa referência. E a gente já passou 2000 anos pedindo e recebendo. O que nós estamos oferecendo? Se nós realmente nos dispusermos agora a fazer 30 segundos de silêncio e vibrar para o nosso planeta, pedindo, sim, que nós temos essa gratidão por hoje fazer parte desse planeta, sem pedir mais nada. Será que nós já teríamos essa capacidade? Porque todas as vezes, se nós moramos num lugar muito frio, nós vamos pedir que aquele frio seja amenizado. Se nós moramos num lugar muito quente, nós vamos reclamar da temperatura. Se nós moramos num bairro ainda com problema de infraestrutura, nós vamos lamentar. E o que nós estamos agradecendo? Então, para a gente ficar bem atento com isso. A gente visitou uma pessoa hoje que nós conhecemos há mais ou menos 40 anos. A gente não vai citar o nome, mas é uma pessoa muito querida. E essa pessoa teve uma AVC há 12 anos e ela vem, nesses 12 anos, fazendo todas as tentativas de recuperação possível e o quadro vem também complicando.
E aí a gente estava refletindo com a família a importância que é a dor. Se a gente souber passar por essas dificuldades, isso também é uma riqueza que nós podemos ali aproveitar profundamente aqueles momentos. E ainda mais que essa pessoa, ela tem uma condição financeira muito boa. Então ela busca todos os recursos até fora do país. Ela pode pagar vários profissionais para auxiliar no deslocamento, tirar de uma cadeira para outra, para a cama. E aí a gente também fez uma reflexão quando nós saímos de lá, do estudo que a gente ia fazer agora à noite, como que a coerência é grande, né? O dinheiro, ele também não pode comprar tudo. Nós precisamos ficar muito atento a isso. Nós também temos uma pessoa na família, esse é um cunhado, ele já desencarnou, e a esposa dele foi frequentadora há muitos anos do Centro Joana d'Arc, que ele vendeu o único bem que ele tinha, que era assim, de um valor bom, que era uma fazenda, para ele fazer uma cirurgia nos olhos, para ele colocar um líquido que seria para colar a retina, que tinha perdido todo o líquido das retinas, os dois olhos, e ele tinha ficado cego. E ele, sim, a esposa concordou que a coisa mais importante era a saúde dele, e eles fizeram todos os investimentos possíveis que a medicina conseguiu, e ele teve poucos dias o retorno da visão, e ele terminou a sua existência com muitos anos da cegueira. E ele, sim, também atravessou muitos desses anos bem revoltado, sentindo, assim, uma dificuldade muito grande com essa cegueira, e deixou de apreciar todo o carinho da família. Eu mesma, com o Humberto, íamos lá toda semana fazer o passe. Tinha outra equipe que dava o suporte aí do Joana d'Arc, a família também, dentro das condições financeiras, oferecia o melhor tratamento, e a gente viu também que não soube também aproveitar a oportunidade da dor. Será que nós saberíamos? Vamos voltar para nós, buscar lá na nossa consciência o quanto a gente precisa rever os nossos comportamentos. Nós falamos de duas situações no corpo físico, né? Que um é um derrame e o outro é um acidente com problema de descolou a retina. São dois problemas de ordem física, mas ele andava, ele escutava, ele alimentava bem. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Se isso acontecer conosco, como é que nós vamos fazer esse trabalho? Nós estamos aprendendo que a dor também pode ajudar no nosso processo de evolução. Que escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos nossos próprios ouvidos. Vamos repetir. Escutando, está usando o órgão do ouvido. Essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos nossos ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo a instituições
e pessoas. É o ouvido ou é o nosso sentimento que vai fazer essa codificação, que vai ter esse respaldo nessa forma de interpretação dessas notícias, que pode, né, ter agravo para a pessoa física e pode ter agravo para a instituição. O que você vai falar, por exemplo, se você ouvir, né, um atendimento negativo no hospital? Isso é uma instituição. Mas você pode trazer também para o médico. O que você vai falar do médico? O que você vai contribuir com isso? Então, isso aí nós temos que ficar atentos. Isso é lá na nossa esfera do sentimento. Quando a situação não é boa, quanto mais vibração negativa chegar ali, isso não é esquecer, não é ser indiferente, é respeitar o estágio daquelas criaturas e aprender para ver se não repete o mesmo comportamento. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a enlaçar os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Então, quando nós estamos na frente de um trabalho, qual que é o nosso comportamento? Então, nós estamos aí dirigindo aí um evento e nós temos lá as nossas responsabilidades e nós não fomos coerentes com essas responsabilidades. Nós estamos prejudicando aquele que está esperando de nós. Então, nós temos que ficar bem empenhados para que o nosso comportamento não traga grandes consequências para aquela situação que nós estamos envolvidos. Isso aí é responsabilidade. Quando nós recebemos, nós aceitamos, nós temos que ser comprometidos. Também é muito importante. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar. No íntimo, quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Em assunto do sentimento, como que eu vou lidar com o meu sentimento em relação ao meu próximo? Como que eu vou fazer isso? Porque quando eu lido com esse sentimento de aprisionamento, de posse, à medida que eu vou trazendo decepções para essas criaturas, porque quando nós aprisionamos, a criatura não cresce. E quando essa criatura ou essas criaturas, isso pode ser os nossos filhos, pode ser companheiros de trabalho, pode ser nossa esposa, nosso esposo. Se nós realmente não trabalhar esse sentimento com amor, com respeito, nós podemos
criar nessas criaturas ilusões falsas. E quando elas forem percebendo que essa contrapartida não está atendendo aos desejos dessas pessoas, elas podem entrar em desequilíbrio e aí muitas situações passam a ser traumática na vida delas. Até algumas buscam até o caminho do suicídio. Tem outros caminhos também que geram muita decepção. Tem pessoas que têm medo de relacionar, de ter amigo, de ter família, por todo aquele enfraquecimento que foi acontecendo no relacionamento do passado. Então, nós precisamos ver nessa fala nossa de hoje o que nós podemos ir melhorando com os nossos talentos. Volta a repetir isso, nosso corpo e tudo que compõe a nossa vida é talentos que Deus nos deu. É muito importante quando fala, nós refletimos nos talentos divinos. Eu li uma frase hoje que eu até copiei para a gente ler aqui no encerramento mesmo, né? Então, aqui eles falam que transformar o coração em fonte de amor, transformar o coração em fonte de amor é o sentido da vida. E nós falamos outro dia numa palestra nossa que tudo que a gente veio buscar está resumido numa palavra só, no amor. E quando a gente desenvolver esse sentimento, ainda que ele começa num estágio ainda bem pequenininho, ele já vai modificando as nossas vidas. E aí ele fala aqui, reflitamos nos talentos divinos que nos abençoa em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo. Ó, felicidade e vitória aos nossos amigos que se movimentam no mundo, sobre o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver. Anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os critérios do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Então, para a gente refletir, né? Tudo isso que nós estamos desenvolvendo através do conhecimento vai gerando responsabilidade em nós. Para a gente ter certeza que nós vamos ser cobrados de acordo com o nosso conhecimento. Então, eu vi, muitos anos atrás, um companheiro nosso, até rindo, de uma fala de um palestrante, que ele falou que quem tem 5 minutos de evangelho já tem o que ser cobrado. Então, que nós tenhamos responsabilidade com esses conhecimentos, de como nós vamos utilizar todos os nossos talentos. Esses talentos são dádivas do Pai. E eles têm uma única finalidade: nos ajudar no processo de evolução. Muita luz.